Essa é a nossa última aula dessa série. Eu vou tratar um pouco do jovem Marx, que, a meu ver, encerra esse período e ele pode ser tratado entre os jovens hegelianos, mas ele já constitui um caso à parte, porque o Marx da maturidade, esse Marx da crítica da economia política, constitui um autor fundamental do pensamento contemporâneo, e nessa medida ele deve ser também estudado em um outro contexto. Eu vou então encerrar aqui com uma apresentação do jovem Marx, e para isso eu começo com algumas considerações sobre o que era o socialismo, né? Como é que as ideias socialistas começam a penetrar na Alemanha antes mesmo de Marx e de Engels, que a gente tem na década de 30 já e no início da década de 40, acontecimentos que inclusive são importantes conhecer para entender como Marx e Engels, a uma certa altura, entram nessa história. Então, sobre a recepção de ideias socialistas na Alemanha, nos anos 1830, ideias são-simonistas, então o são-simonismo é um socialismo como Marx e Engels, sobretudo Engels vai bater nessa tecla, né? Um socialismo utópico, o socialismo de Saint-Simon e seus seguidores, que é muito importante das décadas de 1820, 1830. Ao longo dos anos 1830, ele começa a entrar em decadência. Então, nos anos 1830, ideias são-simonistas, portanto, ideias socialistas dos são-simonistas, são recebidas pelo movimento literário chamado Junges Deutschland, que significa Jovem Alemanha, entre os quais se encontra o nosso já mencionado antes na aula anterior Heinrich Heine, mas também Ludwig Börne, Karl Pützkow, Heinrich Laube e outros. Acreditando que a filosofia alemã já é panteísta o suficiente, esses autores não propagam as veleidades religiosas do movimento são-simonista, que era na década de 1830, é muito marcante do são-simonismo, que ele vai se organizando como uma espécie de religião, com templos e com seus profetas e coisas desse tipo, né? Que vai, inclusive, marcar o que no Brasil nós conhecemos como positivismo, que é a filosofia de Augusto Comte, porque Comte foi secretário de Saint-Simon, e é dali que vem essas ideias. E o positivismo comtiano se organiza também na fase final em uma igreja, inspirado exatamente por esses antecedentes dos são-simonistas, né? Então, como a filosofia alemã já supre esse lado religioso, né, esses autores eles deixam essa parte mais esquisita, diríamos, né, de lado, e se concentram na compreensão da questão social que os são-simonistas articulam. A percepção da crescente miséria das classes trabalhadoras, sua política reformista, organização do trabalho e do mercado por meio do Estado, e sua visão de humanidade, proposta de uma reabilitação da matéria, que os alemães entendem como chamada a reabilitação da carne. Essa proposta, aliás, faz parte do novo cristianismo pregado a partir de Saint-Simon, por entender que a dicotomia espírito-matéria funciona no antigo cristianismo para projetar esperanças espirituais no além, enquanto aqui na Terra se degrada a matéria, que é tomada como sinônimo de corpo ou de carne, quer dizer, o lado sensível. Então, em recepção de ideias socialistas na Alemanha ainda, compreende-se assim que o são-simonismo tenha sido alvo permanente de ataque dos cristãos, desde sua penetração em territórios alemães no início da década de 1830, visto que ele se propõe substituir o cristianismo, né? Então os cristãos não estão nada agradados com isso. Mas também do lado dos hegelianos mais progressistas, como Carouet e Gans, a recepção do programa social são-simonista é filtrado pela lente crítica da filosofia social de Hegel.
contra o coletivismo tendencial da doutrina são-simonista, esses hegelianos defendem o direito da personalidade, segundo eles um ganho decisivo da sociedade moderna em relação à sociedade antiga, sociedade escravagista. Já em 1830, Carouet publica na Jahrbuch für wissenschaftliche Kritik, que, como vimos, é a revista dos hegelianos, de Berlim, uma resenha da doutrina de Saint-Simon, exposição, uma espécie de manual do são-simonismo, elaborado por Bazard e Enfantin no fim da década de 1820, com base nos maçudos e confusos textos do Conde de Saint-Simon, que tinha falecido em 1825. O apogeu do são-simonismo na França se dá, aliás, em 1830 e 1831, passando depois a ser perseguido judicialmente e a se perder em veleidades pseudo-religiosas, como já mencionei. Na Alemanha, Carouet publica em 1831 seu O Saint-Simonismo e a Nova Filosofia Francesa, em que apresenta aos alemães o essencial da doutrina de Saint-Simon, traduzindo inclusive partes do mencionado manual. Já Eduard Ganz, o outro discípulo de Hegel, teve a oportunidade de conhecer os são-simonistas em sua estadia parisiense em 1830, tratando deles em suas aulas e relatando suas impressões no livro de 1835, As Retrospectivas sobre Pessoas e Situações. Aliás, o Ganz substituiu Hegel na disciplina de Filosofia do Direito na Universidade de Berlim, já na década de 1920. Uma contribuição de Heinrich Heine, que nós vimos entre os jovens hegelianos na aula passada. Ele também tem uma participação nesse contexto aqui, porque a pedido do são-simonista Prosper Enfantin, Heine publica na Revue de Deux Mondes, ao longo de 1834, uma série de artigos com o título Da Alemanha depois de Lutero, para informar o público francês, e particularmente os são-simonistas, sobre a recente filosofia alemã. Esta conexão fica clara da dedicatória de Heine na edição do material na forma de livro, em 1831, com o título Da Alemanha. Ali Heine diz a Prosper Enfantin no Egito: você quis conhecer a marcha das ideias na Alemanha nestes últimos tempos e as conexões que ligam o movimento intelectual desse país à síntese da doutrina de Saint-Simon. Agradeço a honra que me fez ao pedir para instruí-lo sobre esse tema. No Egito, porque nessa altura o Enfantin está em viagem pelo Egito. Em alemão, o material saiu com o título Sobre a História da Religião e da Filosofia na Alemanha, em 1835, como nós vimos na última aula, introdutoriamente, aquele contexto dos jovens hegelianos. Então, e sobre o socialismo francês, né, e em sua primeira penetração na Alemanha, já na década de 1830. Primeiros comunistas alemães, aí é um outro tema, né? Os socialistas são, sobretudo os socialistas franceses, né? Que até a virada da década de 30 para a década de 40 são basicamente os são-simonistas, né? Os comunistas já é uma outra história, né? Então, e a reconstituição formação do comunismo nessa época ali não cabe aqui, mas eu queria apresentar porque eles interagem com Marx e Engels na década de 1840, né? Esses primeiros comunistas alemães, entre os quais o primeiro seria o Moses Hess. Autodidata, publica anonimamente em 1837 seu livro de estreia, A História Sagrada da Humanidade, de um discípulo de Spinoza, no qual mistura seu espinosismo ou panteísmo de fundo com ideias sociais inspiradas no são-simonismo, por exemplo, a extinção do direito de herança como meio de chegar à Gütergemeinschaft ou comunidade de bens. Em virtude dessa noção vaga de comunidade de bens, que pode referir-se tanto à comunidade que compartilha os bens quanto à propriedade comum, Hess é muitas vezes associado com o comunismo. Sua posição é antes a de um socialista no sentido pré-marxista. No livro A Triarquia Europeia, também publicado anonimamente em 1841,
Hess disfarça suas ideias socialistas com uma roupagem mística. Neste livro, propõe uma união entre a Alemanha, que desde a Reforma representaria a liberdade espiritual, França, que desde a Revolução Francesa representaria a liberdade política, e Inglaterra, que estaria gestando a futura liberdade social para a regeneração da Europa. No final de 1841, Hess participa da fundação da Rheinische Zeitung, na qual atua em 1842 como redator, depois, no início de 1843, como correspondente de Paris. Já em fins de 1842, submete à crítica o livro de Lorenstein, de 1842, O Socialismo e Comunismo da França Atual, publicado nesse mesmo ano. Esse livro de Lorenstein, ele foi muito marcante nessa época e, inclusive, está na origem do interesse que Marx e Engels tomam. Engels já em 1843 e Marx a partir de 1844. O interesse pelo comunismo, a conversão deles ao comunismo tem muito a ver, porque esse Stein ele faz uma apresentação muito detalhada do desenvolvimento do socialismo e do comunismo na França até 1842. Então, Hess faz uma crítica a esse livro num artigo que foi publicado em 1843 na Suíça, na coletânea ironicamente intitulada 21 Pogen aus der Schweiz. Essa ironia eu vou ficar devendo aqui, que tem a ver com o contexto da censura daquele momento, né? E editada por Hervé. Com o título de Socialismo e Comunismo, o artigo de Hess ataca a posição conservadora ou o socialismo de Estado proposto por Stein. A posição do Lorenstein é um pensador conservador, ele depois vai estar envolvido ali na consolidação dos Estados alemães. Mas ele defende que a questão social deve ser resolvida pelo Estado, portanto, uma solução de cima para baixo, né? Como muitas formulações, inclusive a dos positivistas, né? Vão propor, né? E que vai se realizar, inclusive, por exemplo, no contexto relevante para a biografia de Stein, a incorporação dessas ideias de que é preciso resolver a questão social com uma intervenção estatal na era Bismarck, que é assim, o início da constituição de um Estado que se preocupa com os trabalhadores e com as classes trabalhadoras, né? E que inclui, então, dentro de um Estado bastante autoritário, ideias que derivam do socialismo utópico, né? E que pode ser chamado então, de socialismo de Estado. Stein vai defender isso até o fim da carreira dele. Nos anos seguintes, Hess atua como publicista e ativista social e político, aproximando-se particularmente de Feuerbach, Marx e Engels. De maio de 1948 a abril de 1949, atua como jornalista em Paris. Depois foge para a Suíça, que aí vem a repressão, né? E a Bélgica, terminando a partir de 1853 por se fixar definitivamente em Paris. E finalmente, então, Karl Marx, nascido em Trier, em 1818, Trier já então parte da Prússia, e falecido em Londres, Karl Marx é de origem judaica, tendo seu pai, entretanto, adotado já o protestantismo para não se comprometer no Estado prussiano. Os judeus eles não eram admitidos a cargos públicos. De 1836 a 1841, Marx estuda Direito, inicialmente em Bonn, depois, a partir de 1837, em Berlim. A partir de 1837, circulará entre os jovens hegelianos de Berlim, reunidos no que se chama o Clube dos Doutores, em que se encontram, entre outros, os irmãos Eduard e Bruno Bauer, esse último professor na Faculdade de Teologia, o publicista Adolf Rutenberg e o historiador Karl Friedrich Köppen. Nós vimos um pouco disso na aula passada. Em 1941, obtém um doutorado na Universidade de Iena
com a tese Diferença da Filosofia da Natureza, Democrítica e Epicureia. Esse, então, nosso jovem, imagem mais dessa época ali, provavelmente início, meados dos anos 40. Eu vou me permitir aqui para apresentar um material que eu tenho escrito ali para não ter que passar todo ele nesse formato aqui de PowerPoint, né? Eu vou me permitir simplesmente apresentar esses dados a partir de um texto meu. Então, partindo dessa época em que ele se torna doutor, obtido o diploma de doutor, Marx deixa Berlim e vai a Trier. Em julho, muda-se para Bonn, onde espera obter uma vaga de professor. A expectativa de se tornar professor na Universidade de Bonn mostra-se infundada, pois Bruno Bauer, seu protetor, não consegue a nomeação a professor ordinário, sendo mesmo obrigado, em 1842, a deixar a universidade. Suas chances de iniciar uma carreira acadêmica acabam-se assim no redemoinho da reação prussiana. Marx passa a fomentar planos literários e publicitários. Ainda em 1841, estuda A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, para a revista Deutsche Jahrbuch, editada por Arnold Ruge. Marx escreve no início de 1842 um artigo sobre a censura da imprensa na Prússia, o qual será censurado e publicado só mais tarde. A primeira oportunidade de intervir no cenário intelectual surge com a fundação, em janeiro de 1842, do jornal liberal Rheinische Zeitung, na cidade de Colônia. Temendo a articulação antiprussiana dos católicos, que são majoritários na Renânia, o Estado prussiano viu inicialmente com bons olhos um jornal liberal disposto a contrabalançar a reação católica. Tolerará, por isso, o desenvolvimento do jornal até 1843. Através de Moses Hess, o jornal abriu suas colunas para a intervenção dos jovens hegelianos. Em maio de 1842, são publicados os primeiros artigos de Marx sobre a liberdade de imprensa, sendo elogiados por Arnold Ruge, um prestigiado publicista hegeliano, como vimos na aula passada. Em outubro, Marx se muda para Colônia, tornando-se redator-chefe do jornal. Nessa posição, ele inicia seu primeiro ataque às posições dos hegelianos de Berlim, os quais não acompanharam o desenvolvimento da crítica ideológica no sentido da intervenção política. Recusa-se a publicar suas contribuições, o que os leva a romper com o jornal. Marx concretiza mais e mais sua crítica, procurando informar o público leitor acerca dos reais desenvolvimentos políticos no interior do Estado prussiano. Com isto, dá uma direção decididamente democrático-revolucionária ao jornal. Seu artigo Debate sobre a Lei do Roubo de Madeira apresenta o resultado de sua primeira incursão na área de economia. Em novembro, encontra-se pela primeira vez com Friedrich Engels, que visita a redação do jornal numa viagem à Inglaterra. O primeiro encontro foi algo frio. Os ataques ao Estado prussiano não ficaram, entretanto, sem resposta. Após meses de acirramento da censura, o jornal é proibido no início de 1843. Com a proibição simultânea de outros jornais pelo território prussiano, os hegelianos de esquerda perderam suas posições literárias, não lhes restando outra alternativa senão emigrar ou resignar. Em junho deste ano, Marx casa com Jenny von Westphalen e, em novembro, muda-se para Paris. Bruno Bauer e consortes decidiram ficar, desenvolvendo-se no sentido de uma inócua crítica individualista, na tentativa de fazer de sua própria impotência social e política o ponto de partida de uma nova teoria. Nesse contexto encontraremos ainda Max Stirner e a implacável crítica de Marx às suas posições. Marx, Ruge, Hess e outros não resignaram e continuaram buscando novos aliados e novas vias de fomentar a crítica e a transformação. Arnold Ruge convidou o jovem Marx a participar do trabalho que daria continuidade à sua revista Deutsche Jahrbuch, antes publicada em Dresden e agora proibida. Além de um substancial ordenado, esta oferta implicava a possibilidade de continuar divulgando suas ideias. Os dois se reuniriam em Paris
para trabalhar no que ficou sendo o único número da revista, que sairia no início de 1844, com o título de Deutsch-Französische Jahrbuch. O volume traz dois importantes trabalhos de Marx, sobre a questão judaica, uma resposta à crítica idealista de Bruno Bauer, escrito no fim de 1843, e para a crítica da filosofia do direito de Hegel, introdução, escrito no fim de 1843 e início de 1844. Em Paris, Marx se aproxima dos democratas e socialistas franceses, participando também seguidamente de reuniões dos trabalhadores e artesãos franceses e alemães. Encontra-se com Proudhon, Bakunin e Louis Blanc. Em março de 1844, rompe com Arnold Ruge, que não está disposto a dar continuidade à revista. Em decorrência de seus artigos, Marx é acusado pelo governo prussiano de traição e lesa-majestade, sendo dado ordem de prisão para o caso de pisar em território prussiano. A partir de agosto, Marx passa a contribuir com o jornal Vorwärts de Paris. Em agosto e setembro, Marx e Engels se reencontram em Paris, iniciando uma cooperação que durará até o fim da vida de Marx. Esse aprofunda ao longo de 1844 seus estudos econômicos, registrados nos manuscritos econômico-filosóficos do ano de 1844, publicados só em 1932. Junto com Engels, trabalha na redação de A Sagrada Família, ou Crítica da Crítica Crítica, um panfleto polêmico contra a crítica dos irmãos Paulo, publicado em 1845. Em janeiro deste ano, o governo prussiano, por intermediação de Alexander von Humboldt, consegue convencer o monarca francês Luís Philippe da necessidade de expulsar alguns agitadores alemães de Paris. Em 11 de janeiro, Marx, Ruge e outros são expulsos do território francês. Marx dirige-se imediatamente para Bruxelas, onde fixa residência nos próximos anos, tendo obtido a licença de permanência sob a condição de trabalhar apenas filosoficamente. Em abril, também Engels se muda para Bruxelas. Marx planejava escrever uma obra em 2 volumes destinada à crítica da política e da economia política, a ser publicada em meados de 1845. Mas outras atividades o desviaram desse objetivo, vindo o resultado das pesquisas então começadas a ser publicadas só mais tarde, um primeiro esboço em 1859, com o título Para a Crítica da Economia Política, e o resultado definitivo em 1867, como o primeiro volume de O Capital. Em julho e agosto de 1845, Marx e Engels fazem uma viagem de estudos para a Inglaterra. Retornados a Bruxelas, Marx se concentra num trabalho de acerto de contas com os jovens hegelianos, dedicando-se de setembro de 1845 a agosto de 1846 à redação, junto com Engels, do polêmico A Ideologia Alemã, crítica da novíssima filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diversos profetas. A obra não encontraria, no entanto, editor, vindo a ser publicada também só em 1932, na antiga União Soviética. Outro alvo da crítica de Marx nesse período viria a ser Proudhon, contra quem se dirige A Miséria da Filosofia, publicada efetivamente em 1847. Marx e Engels tornam-se, ainda em 1847, membros da Liga dos Justos, que em congresso de junho do mesmo ano muda seu nome para Liga dos Comunistas. Os dois são convidados a redigir um programa que viria a constituir o Manifesto do Partido Comunista, publicado em Londres no início de 1848, quando na França já tinha estourado uma nova revolução. Doravante, os dois correligionários estarão definitivamente comprometidos com os destinos da luta proletária e do movimento comunista. Em março de 1848, Marx é preso e depois expulso de Bruxelas, vai para Paris e depois para Colônia, onde publicará junto com Engels o jornal Neue Rheinische Zeitung entre maio de 1848 e maio de 1849. Em maio de 1849, Marx é expulso da Prússia, chegando a Paris em junho, de onde é expulso em agosto, o que o leva a Londres, onde fixará a residência até sua morte, em 1883,
apesar de quase ter sido expulso da Inglaterra em maio de 1850. Em Londres, retoma, a partir de 1850, seus estudos de economia política. Isso, então, é uma rápida trajetória do que constitui o jovem Marx. Então, a ruptura com a filosofia hegeliana na doutrina do Estado. Começamos aqui a entrar em alguns detalhes do desenvolvimento de Marx nesse período. Marx se forma num contexto de ruptura com a filosofia especulativa de Hegel. Para ele, a oportunidade para uma crítica mais direta de Hegel vai surgir com o fechamento do jornal Rheinische Zeitung, no início de 1843, e a mudança para Paris, onde Marx trabalhará na redação da revista Deutsch-Französische Jahrbuch. Trazendo já alguma experiência política e fortemente influenciado pela antropologia feuerbachiana, Marx ataca o sistema hegeliano precisamente por suas implicações políticas. Em sua filosofia do direito, Hegel fizera a defesa do princípio da monarquia constitucional, derivando a necessidade de um monarca da própria ideia do Estado como realização da liberdade. Ora, Marx já vem lutando contra a monarquia prussiana, sofrendo sua perseguição e defendendo a necessidade de colocá-la abaixo. Num primeiro momento, da Crítica da Filosofia do Direito Hegeliana, escrita em meados de 1843, sua crítica à concepção hegeliana do Estado parte do princípio da democracia, considerando a autodeterminação de um povo como a realização de sua liberdade. A monarquia constitucional é vista apenas como uma inconsequência da democracia. Nela, o povo, que é afinal o autor político, aparece como uma parte subsumida à Constituição ao lado do monarca. Na democracia, a Constituição é apenas a autodeterminação do povo, o povo dando-se sua própria lei. Hegel só pode derivar a monarquia de sua ideia da liberdade porque faz o Estado, como realização da liberdade, o sujeito efetivo do processo político, fazendo os membros do povo aparecer como suas encarnações. Essa é a crítica que Marx dirige a Hegel nesse estudo. Também não foi publicado, deveria ser publicado só depois na edição soviética das obras de Marx. Inspirado na crítica de Feuerbach à alienação religiosa, Marx denuncia a concepção hegeliana do Estado como reflexão especulativa da alienação política, na qual o povo vê o poder político como um estranho, exterior e acima dele mesmo, tal como o homem religioso via em Deus uma entidade exterior. Diz Hegel, em sua Crítica da Filosofia do Direito Hegeliana, Hegel parte do Estado e faz do homem um Estado subjetivado. A democracia parte do homem e faz do Estado um homem objetivado. Assim como a religião não faz o homem, mas o homem faz a religião, da mesma forma a Constituição não faz o povo, mas o povo faz a Constituição. Nesse texto da Crítica da Filosofia do Direito Hegeliana, Marx aponta já para a necessidade de uma crítica à concepção hegeliana da sociedade civil e de sua relação com o Estado, em que se mostraria ser a sociedade civil a verdadeira instância de determinação e não o Estado, como pretende Hegel. A oposição entre o Estado e a sociedade civil não se resolve com uma nova forma de Estado, mas com a soberania popular, quer dizer, com a retomada do Estado pela sociedade civil. Em analogia com a crítica da religião de Feuerbach, Marx concebe a possibilidade dessa revolução radical como decorrente de uma mudança da consciência, sendo a tarefa do revolucionário a reforma da consciência, um despertar das consciências para o fato de que é delas que dimana toda a determinação. Diz Marx em sua crítica, todo nosso objetivo não pode ser outro senão que as questões religiosas e políticas sejam levadas à forma autoconsciente e humana, como é também o caso na crítica da religião de Feuerbach. Nosso lema deve, pois, ser reforma da consciência, não através de dogmas, mas através da análise da consciência mística e confusa sobre si mesmo, coloque-se ela de forma religiosa ou política. A partir de Sobre a Questão Judaica, escrito em fins de 1843 e publicado nos Deutsch-Französische Jahrbuch em 1844,
Marx passa a identificar, no âmbito da própria sociedade civil, a contradição fundamental a ser superada. A sociedade civil será considerada doravante a esfera do egoísmo, do bellum omnium contra omnes, de que falava Hobbes. Não é entre o Estado e a sociedade civil, mas no seio da sociedade civil que se dá a luta de todos contra todos, uma ideia familiar ao pensamento político moderno desde Hobbes. Estudando as diversas formas de Estado existentes em seu tempo, Marx se depara com o que considera agora o Estado democrático presente tendencialmente na França e Inglaterra e realizado plenamente na América do Norte. Esse Estado se caracteriza por deixar as diversas esferas da sociedade civil da forma como são, valendo-lhe cada homem como um soberano, independente de seu estado atual, tal como fizera o cristianismo ao declarar todos iguais perante Deus. E aí, a partir daí, em Paris, a partir de fins de 1843, ao longo de 1844, a gente situa a descoberta do comunismo raiz. Que Marx, na Rheinische Zeitung, ele se posiciona inicialmente de uma maneira crítica em relação às ideias comunistas mais utópicas, né, que vem através desse livro de Lorenstein que eu mencionei. Né. Em Paris ele vai ter contato com movimentos operários, proletariado real. Né. Marx vai se aproximar dos comunistas só em fins de 1843, quando chega a Paris. O comunismo que descobre em Paris e ao qual se manteria fiel pelo resto da vida é o comunismo revolucionário dos operários e trabalhadores e não o comunismo utópico e reformista dos intelectuais e pequeno-burgueses que conheceram anteriormente, como o caso de Hess, Weitling. A nova posição, francamente favorável ao movimento comunista operário, é assumida pela primeira vez em Para a Crítica da Filosofia do Direito Hegeliana, introdução, escrito em fins de 1843 e início de 1844, e publicado nos Deutsche Französische Jahrbücher em fevereiro de 1844. Aqui, o proletariado é identificado como a classe que não vê seus interesses sendo atendidos dentro da sociedade civil burguesa existente, predispondo-se, portanto, a uma transformação radical e a uma superação da própria sociedade civil, tal como ela se apresenta. Onde encontrar o agente interessado na emancipação radical da sociedade? Pergunta-se Marx. E responde: na formação de uma classe com amarras radicais, uma classe da sociedade civil que já não é uma classe da sociedade civil, um estamento que é a dissolução de todos os estamentos, uma esfera que é, em suma, a perda total do homem, portanto, só pode se apropriar de si mesmo através da total reapropriação do homem. Essa dissolução da sociedade como um estamento particular é o proletariado. Nesse período, então, sobretudo nos manuscritos de 1844, Marx trabalha essa relação entre filosofia, proletariado, filosofia e comunismo. Tendo uma vez compreendido que a sociedade civil é o lugar da luta do homem contra o homem, da alienação do homem de sua natureza genérica, da total desumanização da maior parte da população, Marx passa a defender uma revolução radical da própria sociedade e vê no proletariado o agente dessa revolução. A transformação social que deverá decorrer dessa revolução levará a uma reapropriação do homem pelo próprio homem, ou seja, a revolução proletária é concebida ainda em termos filosóficos, feuerbachianos mesmo, cabendo ao proletariado, mais do que a simples derrubada de uma classe antagônica, a realização da verdadeira essência humana, já há muito concebida em ideia pela filosofia. Assim, proletariado e filosofia terão agora de estabelecer uma curiosa aliança, em que a emancipação do homem se dará pela cooperação dos dois. Marx diz, então, nesse ensaio publicado no início de 1844, a cabeça dessa emancipação é a filosofia, seu coração é o proletariado. A filosofia não se pode realizar sem a sublevação do proletariado. O proletariado não se pode sublevar sem a realização da filosofia. A tese da realização da filosofia pela praxis revolucionária marcará Marx no período que antecede
a Revolução de 1848. Ela permite manter o que se considera a grande realização do idealismo alemão e de sua crítica materialista, a compreensão do homem como autor de suas representações e como ser genérico a se realizar enquanto gênero humano. Ainda sobre filosofia e proletariado, a filosofia que o proletariado é chamado a realizar é, obviamente, a filosofia que resultou da crítica pós-hegeliana ao idealismo de Hegel. O propósito de Marx, no início de 1844, era passar para uma crítica do direito e da política, considerando concluída a fase da crítica à religião. Diz ele, no seu ensaio, para a Alemanha, a crítica da religião chegou no essencial a seu fim, e a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. O fundamento da crítica irreligiosa é: o homem faz a religião não faz o homem. Quando a filosofia estiver contaminada com representações religiosas, ela não diz respeito à verdadeira essência do homem e não pode servir de referência para a realização do homem. Por isso, a crítica radical à religião é pressuposta no estabelecimento da verdadeira relação entre a filosofia e o homem. A partir daí, Marx passa a sua crítica social. A identificação da religião como ópio do povo é, portanto, o resultado da crítica à religião dos jovens hegelianos. O que Marx se propõe fazer é identificar as causas da miséria real que leva o povo a sentir necessidade desse ópio. Uma vez concluída a crítica das representações religiosas, coloca-se a necessidade de uma nova crítica, a crítica da miséria real. Diz Marx em seu ensaio: a crítica do céu transforma-se assim em crítica da terra. A crítica da religião se transforma em crítica do direito, a crítica da teologia em crítica da política. De fato, Marx nunca chegou a empreender sistematicamente esta crítica do direito e do Estado, ficando seu anúncio um programa não executado. As razões para isso encontram-se nas conclusões a que é levado em seu rápido desenvolvimento ao longo de 1844, que o leva da crítica da política e do direito à crítica da economia política, em que se decide, em última instância, a compreensão da miséria real. A primeira formulação da crítica da economia política podemos encontrar nos manuscritos de 1844. A crítica à economia política formulada nos manuscritos de 1844, também conhecidos como manuscritos de Paris ou manuscritos econômico-filosóficos, parte das categorias da própria economia para chegar a um resultado crítico. Tal como funciona o mercado capitalista, chega-se à conclusão de que o trabalhador degenera em mercadoria e na mais miserável das mercadorias, diz Marx, que a miséria do trabalhador está em proporção inversa ao poder e à grandeza de sua produção. Ou seja, uma análise da realidade econômica do homem moderno mostra que o mundo moderno não caminha para a realização da igualdade, da justiça e da liberdade de todos, como era a ideia apregoada pelos iluministas e republicanos desde o século XVII e XVIII. Se a economia política desconhece em suas análises da realidade econômica a dimensão da miséria que essa traz em seu bolo, então é preciso de sair de uma crítica da economia política. Uma leitura crítica da realidade econômica mostra que, na sociedade moderna, o trabalho não só produz mercadorias, mas também reduz o trabalhador a uma mercadoria, condenado a vender sua força de trabalho para garantir sua subsistência. A crítica das relações de produção alimenta-se nos manuscritos de 1844 de categorias feuerbachianas. Tendo vendido sua força de trabalho como uma mercadoria qualquer, o trabalhador já não produz para si mesmo, mas para um outro. O produto de seu trabalho parecer-lhe-á estranho, constituirá um mundo à parte, o mundo das mercadorias, tal como na religião o mundo divino constitui um mundo distinto do humano. As categorias antropológicas de Feuerbach são concretizadas no contexto da produção material. Diz Marx, nos manuscritos 54,
o objeto que o trabalho produz, seu produto, aparece-lhe como um ser estranho, como uma força independente do producente. O produto do trabalho é sempre o trabalho objetivado, portanto, objetivação do trabalho humano. Mas na produção moderna, esta objetivação escapa do controle do trabalhador, que passa a não se reconhecer no objeto de seu trabalho, interessando-se por fim apenas ainda pelo salário equivalente a seu valor de mercadoria, capaz de garantir sua subsistência. O trabalho só se realiza objetivando-se, mas, diz Marx, esta realização aparece na situação da economia política como desrealização do trabalhador, a objetivação como perda e servidão do objeto, a apropriação como alienação, como exteriorização. Nessa situação, as relações essenciais na esfera da produção aparecem invertidas. O que produz já não reconhece o objeto produzido como seu produto, como sua objetivação. O produto aparece como uma essência estranha, capaz de constituir um mundo fora do controle do produtor. Por fim, quanto mais o trabalhador produz, quanto mais se objetiva, tanto mais ele se torna dependente do mundo de seus produtos, tanto maior a sua miséria, tanto mais impotente ele mesmo se torna. Tudo isso acontece porque o trabalhador se relaciona com o produto de seu trabalho como um objeto estranho, consistindo a verdadeira revolução na superação dessa alienação. Na segunda metade no segundo semestre de 1844, Marx e Engels passam a submeter a uma crítica algumas atividades publicistas dos irmãos Bauer. Daí resulta uma crítica da crítica crítica, né? Crítica da crítica pura, né? No livro chamado A Sagrada Família, que tem esse Crítica da Crítica Crítica como subtítulo. Então, isso foi escrito ali na segunda metade de 44 e publicado no início de fato publicado nessa época, no início de 1845. A tendência dos ideólogos alemães a se contentarem com uma superação da alienação apenas na consciência é criticada em A Sagrada Família ou Crítica da Crítica Crítica, de 1844-45, obra polêmica em que Marx e Engels submetem a uma análise crítica o pensamento crítico subjetivista dos irmãos Bauer. Naturalmente, se fala aqui dos irmãos Bauer porque Edgar Bauer também é submetido em algumas páginas à crítica, mas essencialmente se trata aqui da posição de Bruno Bauer, que defende a posição da autoconsciência crítica. A autoconsciência, você se lembra do que foi dito antes, né? É a posição do eu, né? Da crítica a partir do indivíduo. Então, a posição da autoconsciência crítica, a partir da qual seria movida toda a crítica religiosa e política. Essa posição de Bauer. Então, e como ele tem como fundamento a autoconsciência, que perpassa todo o pensamento jovem hegeliano de Bruno Bauer, né? Essa crítica ela tende a ser arbitrária no sentido de que ela não tem uma referência fora dela mesma, né? Ela expressa muito mais a própria posição da autoconsciência. Enquanto que Marx vai passar, e Engels também, Marx e Engels passam a se interessar pela determinação social do indivíduo na esteira exatamente do que parece ser o pensamento principal de Hegel. Marx e Engels criticam essa posição de Bruno Bauer, apontando para a sua insuficiência e para a necessidade de compreender e criticar efetivamente as relações objetivas, determinantes inclusive da posição do sujeito crítico. Através da crítica a Bauer, Marx e Engels procuram identificar uma deficiência fundamental do pensamento hegeliano em geral, sua tendência a se refugiar na esfera do pensamento e a se acomodar com relação às relações vigentes no mundo objetivo. Porque assim, o pensamento de Hegel, apesar de ele ser muito social, muito histórico, né, no que diz respeito à posição do indivíduo na sociedade moderna, ele não se desdobra numa cidadania política, e com isso
toda a aceitação da sociedade moderna como uma sociedade que se sustenta por si mesma, por parte dos indivíduos, deve ser realizada numa esfera subjetiva, né? E o indivíduo fica submetido a uma hierarquia social, né? Fica submetido a um estado de que ele não participa de maneira efetiva como cidadão. A crítica à filosofia alemã, particularmente aos jovens hegelianos em A Ideologia Alemã, 1845 a 46, trabalho de revisão crítica dos ideólogos alemães é levado adiante em A Ideologia Alemã, crítica da novíssima filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diversos profetas, escrita por Marx e Engels entre 1845 e 1846. Então, fortemente polêmico, esta obra põe à mostra a insuficiência das posições de Feuerbach, de Bruno Bauer e, sobretudo, de Max Stirner, além de ridicularizar alguns representantes do socialismo alemão, rivais da posição comunista de Marx e Engels a essa altura. Então, Bruno Bauer já tinha sido alvo de crítica na Sagrada Família e ele agora é tratado só marginalmente. A parte de Feuerbach não é tão agressivamente voltada contra Feuerbach. Sobretudo, o alvo principal é Max Stirner, que ocupa algo em torno de 3/4 do livro, né, que certamente em boa medida foi escrito por Marx, assim como a Sagrada Família também. 90% do texto é de Marx. Nós não sabemos exatamente porque esse texto aqui da ideologia alemã ele existe na letra de Engels, né, porque a letra os manuscritos da ideologia alemã foram resultado de um passar a limpo, né, por parte de Engels. Que a letra de Marx era horrível, ele causava problemas para os tipógrafos, né? Eles tinham, de fato, inicialmente, plano de publicar esse material, que acabou não vingando. Mas a ideologia alemã é importante no desenvolvimento do jovem Marx, não tanto pela polêmica levantada contra os demais jovens hegelianos de esquerda, quanto pela posição alcançada naqueles momentos em que efetivamente se argumenta, uma posição que mais tarde se impuria como a do materialismo histórico. A polêmica com os jovens hegelianos se pode considerar ainda parte desse movimento jovem hegeliano, que é o que eles fazem, eles ficam criticando uns aos outros, né, numa espécie de tempestade em copo d'água. Né? Mas ali, sobretudo na parte dedicada a Feuerbach, né, a parte inicial da ideologia alemã, Marx formula os princípios do materialismo histórico. Então, isso já é um texto que deve ser estudado por essa razão. Independente de se a gente se interessa ali pela crítica que eles dirigem aos últimos hegelianos. Os herdeiros de Hegel são criticados como ideólogos, sendo que a ideologia, no sentido de Marx, diz ele, considera o mundo como dominado por ideias, as ideias e conceitos como princípios determinantes, pensamentos determinados como o mistério do mundo material acessível aos filósofos. Então, essa ideia não é que o processo histórico é um processo que se dá basicamente travado por ideias, né? Quando a posição que Marx começa a desenvolver a partir de 1843, 44, é a de que a determinação material da existência humana determina todos os outros processos. Os ideólogos alemães partem todos da ideia de que os homens são determinados por representações e conceitos, determinando o resto a partir dessas representações da consciência. Esta maneira abstrata de considerar a história não só não se coloca a questão da relação efetiva desses conceitos com o mundo material em que se apresenta, como deixa de lado o histórico das próprias relações materiais que se estabelecem nesse mundo, passando assim por cima de toda a materialidade determinante das relações dos homens no mundo. O materialismo histórico é uma concepção de história que veio para rivalizar com a grande construção idealista da história, dada na obra de Hegel, e
que nós vimos em sua fase de decadência também nesses jovens hegelianos. Assim sendo, a ideologia alemã, apesar de ter seu alvo imediato nos epígonos hegelianos, encontra seu significado histórico no desafio à construção de história de Hegel, na medida em que ele contrapõe pela primeira vez a concepção materialista da história. A concepção hegeliana seria uma concepção idealista da história. O ponto de partida de uma concepção materialista da história não são as representações, conceitos ou ideias, mas os indivíduos e as relações efetivas que estabelecem entre si. Nesse sentido, Marx não procura um pensamento que se pudesse dizer sem pressupostos, mas, pelo contrário, busca situar quais os pressupostos que servem de base para a sua análise. Diz ele na ideologia alemã, os pressupostos com que começamos não são arbitrários, não são dogmas, mas são pressupostos reais, dos quais se pode abstrair na imaginação. São os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto as herdadas quanto as criadas por sua ação. Estes pressupostos são, portanto, constatáveis numa via puramente empírica. Então, sobre ainda a gênese do materialismo histórico na ideologia alemã, de imediato pode-se constatar que esses indivíduos são seres vivos que precisam reproduzir continuamente as condições materiais de sua vida. Fome, sede, etc. estão sempre a indicar necessidades a serem satisfeitas. A existência material de um ser humano não é algo garantido por si só, sendo o homem forçado a interagir com o mundo material para garantir sua sobrevivência. A história tem início precisamente com a produção das condições materiais da existência humana. Diz Marx na ideologia alemã, na parte inicial, como mencionei, pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião, pelo que quer que se queira. Eles próprios começam a se distinguir dos animais desde o momento em que começam a produzir seus meios de vida, um passo que é condicionado por sua organização corporal. Na medida em que produzem seus meios de vida, eles produzem indiretamente sua própria vida material. Uma vez estabelecido o ponto de partida material da análise, cabe ao historiador estudar empiricamente como se deu o desenvolvimento do processo de produção das condições materiais da existência humana. A ideologia alemã esboça já a concepção das formas de produção a partir das quais os indivíduos são determinados em sua existência individual. Desde a forma mais primitiva de produzir, o indivíduo encontra-se determinado pelo contexto da produção das condições materiais de sua existência. Diz Marx, esta forma da produção não deve ser considerada apenas pelo lado da reprodução da existência física dos indivíduos. Ela é muito mais já uma determinada maneira da atividade desses indivíduos, uma determinada maneira de exteriorizarem sua vida, uma determinada forma de vida dos mesmos. Assim como os indivíduos exteriorizam sua vida, assim eles são. O que eles são coincide, portanto, com sua produção, tanto com o que eles produzem, quanto com o como eles produzem. O que os indivíduos são, por conseguinte, depende das condições materiais de sua produção. Mas a análise de Marx não se limita a constatar generalidades dessa ordem. Seus estudos de economia política permitem-lhe concretizar o que vem a constituir as diversas formas de produção. Assim, a cada nível de desenvolvimento da produção corresponde um nível de desenvolvimento tanto do intercâmbio entre os indivíduos, quanto da divisão do trabalho. Diz Marx, cada nova força produtiva tem como consequência um novo desenvolvimento da divisão do trabalho. O desenvolvimento da divisão do trabalho traz consigo a separação entre o trabalho agrícola e o trabalho industrial e comercial, o que leva à crescente separação entre campo e cidade. O desenrolar da história da humanidade não é, portanto, algo caótico, mas obedece a uma lógica do desenvolvimento das formas de produção. A divisão do trabalho reflete-se ainda numa determinada forma de se apropriar do meio e dos produtos do trabalho. Diz Marx, os diversos níveis de desenvolvimento da divisão do trabalho são outras tantas formas diferenciadas da propriedade.
Quer dizer, cada nível da divisão do trabalho determina também as relações dos indivíduos entre si com relação ao material, instrumento e produto do trabalho. Constituem-se, dessa maneira, as diversas formas de propriedade que regulam as relações entre os indivíduos. Primeiro, a forma da propriedade tribal, depois a forma da propriedade comunitária e estatal, a forma da propriedade feudal e estamental e, por fim, a moderna forma da propriedade capitalista. O reconhecimento da natureza histórica e social dos condicionamentos humanos é uma tarefa primordial do pensamento moderno, porque sem ele não se chega a compreender os mecanismos que bloqueiam o pleno desenvolvimento das capacidades humanas. Assim, é importante compreender o desenvolvimento da divisão social do trabalho e suas consequências para poder pensar e agir para lá dos estreitos limites impostos por esta divisão fundamental. Numa sociedade baseada na divisão do trabalho, cada qual se restringe a uma esfera bem determinada de atividade, a qual deve se ater se quiser sobreviver sob essas condições sociais. A divisão social do trabalho fixa a atividade dos indivíduos em determinados compartimentos, e essa tendência à fixação das relações sociais caracteriza toda a história até os presentes dias. Diz Marx, na ideologia alemã, este fixar-se da atividade social, esta consolidação de nosso próprio produto em uma força material sobre nós, que escapa de nosso controle, desfaz nossas expectativas e acaba com nossos cálculos. É um dos momentos principais no desenvolvimento histórico até agora. Ao se especializar e se restringir a uma determinada esfera de atividade, o indivíduo se torna completamente dependente de outros indivíduos igualmente especializados, dando-se a satisfação de suas necessidades somente a partir da rede social constituída pela interação produtiva de todos os especialistas. Escapando do controle de cada indivíduo, a atividade social assim constituída fixa-se e passa a se apresentar como uma realidade independente dos indivíduos. Quanto mais cada um produz nessa rede social da produção, tanto mais reforça o poder que essa tem sobre ele, consolidando-a numa esfera estranha que a cada momento interfere no destino dos indivíduos. Por fim, a esfera da atividade social passa a ser vista pelos indivíduos como um todo estranho, já não lhes ocorrendo que eles estão em sua origem e que eles poderiam transformá-la. Diz Marx, a força social, quer dizer, a força de produção multiplicada, que se origina da interação dos diversos indivíduos, condicionada pela divisão do trabalho, aparece aos olhos desses indivíduos não como sua própria força unificada, mas como uma força estranha, posta fora deles mesmos. Finalmente, o trabalho de concretizar a crítica ao estado de coisas no mundo moderno e de repensar as estratégias de transformação é levado adiante em A Miséria da Filosofia, de 1847, em que o socialismo utópico de Proudhon é submetido a uma severa crítica já na perspectiva de uma compreensão materialista das relações históricas e sociais, e no Manifesto do Partido Comunista, de 1848, em que Marx e Engels formulam os princípios de uma nova prática revolucionária que tem no moderno proletariado o sujeito da transformação radical da sociedade moderna. Isso, então, sobre o que seria o desenvolvimento do jovem Marx. A partir daqui, só uma antecipação, eu não vou mais entrar a trabalhar essa parte do Marx da maturidade, né? Mas só antecipando que os desenvolvimentos posteriores, após os tumultuados anos de 1848 e 1849, com que, a meu ver, se encerraria a fase juvenil de Marx, né? Marx procurará, até o fim de sua vida, em 1883, uma descrição adequada e crítica da dinâmica da economia capitalista, subjacente a todos os fenômenos políticos, sociais e culturais da sociedade moderna. Os resultados alcançados ao longo dos anos, chegou a publicar para a Crítica da Economia Política, em 1859, e o primeiro volume de O Capital, em 1867.
junto com o segundo e o terceiro volumes do Capital, e com o fato que foram editados por Engels, depois da morte de Marx, isto já na década de 1890, e com o fato material de estudo conhecido como Grundrisse, ou Esboços da Crítica da Economia Política, esses textos apresentam a mais crítica e profunda análise do sistema de produção capitalista, abrindo concomitantemente uma nova perspectiva à compreensão das particularidades da sociedade moderna. Alguma bibliografia? Para essa fase juvenil, um texto já clássico de Louis Althusser, a favor de Marx. Também o estudo que é a tese de doutorado dele, do José Arturo Gianotti, Origens da Dialética do Trabalho, estudo sobre a lógica do jovem Marx, é um estudo dedicado ao desenvolvimento do jovem Marx. Michael Heinrich, que é um dos mais recomendáveis estudiosos de Marx na atualidade, um alemão, residente em Berlim, e que está trabalhando numa biografia bastante exaustiva de Marx, cujo primeiro volume foi traduzido, publicado pela Boitempo, com o título de Karl Marx e o Nascimento da Sociedade Moderna, que vai até a tese de doutorado dele. Depois virão, quer dizer que ainda sobre o jovem Marx ainda vai vir material, mas é um texto para quem quer se aproximar de uma forma mais light, né, mais leve, para conhecer o desenvolvimento da vida de Marx. Né. Esse texto do Heinrich parece bastante recomendável. Né. Outro também foi lançado em 2018, não por acaso, essas duas biografias saíram em português, né, que são os 200 anos do nascimento de Marx, né, nasceu em 1818. Né. Então essa biografia de Stedman Jones, que é um marxista, também, estudioso de Marx. Karl Marx, Grandeza e Ilusão. Aí já é toda a biografia, não é só sobre o jovem Marx, mas ele também traz uma boa entrada nesses episódios do jovem Marx. Depois as traduções da Boitempo aqui, a Boitempo vem traduzindo sistematicamente Marx, e os textos de juventude, tá? Aqui vocês encontram, além da ideologia alemã, Sagrada Família, dos manuscritos econômicos filosóficos, vocês encontram também uma tradução da Miséria da Filosofia e da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que existia uma tradução mais antiga, mas muito ruim. Agora a Boitempo capricha mais em suas traduções, então eu trouxe aqui para vocês saber, se quiserem se ocupar ali do jovem Marx, onde encontrar os textos, né? E Messaros, né, que bastante transitou por aqui, por a Sterga e sua turma, se aproximaram bastante das ideias, né, um Lucatiano, né. Tem um livro também traduzido e publicado pela Boitempo, né, que é a Teoria da Alienação em Marx, que a teoria da o conceito de alienação se encontra muito forte nesses textos, sobretudo nos manuscritos de 1844, mas a ideia, como estava ali expondo, ela está presente na ideologia alemã, vai estar presente também na crítica da economia política sob outras formas. Né? Essa ideia de que no processo de produção das condições materiais da vida, dentro da economia capitalista, o trabalhador ele acaba estabelecendo uma relação de alienação com o produto de seu trabalho que ele não reconhece mais como sendo dele, né? E isso acarreta tudo que Marx, depois do Capital, vai chamar de o fetichismo da mercadoria, que é essa propriedade das mercadorias de circularem no mercado como se elas fossem existissem de uma forma independente. Né? Então esse texto aqui também pode ser útil para quem quer se ocupar um pouco do jovem Marx.